Olá pessoal, eu sou a Sônia Rovinski, psicóloga forense, e estou aqui para conversar com vocês sobre a prática da avaliação psicológica no contexto forense. A avaliação psicológica, como atividade privativa do psicólogo, se constitui um processo complexo, multifacetado, que mantém relação direta com o contexto em que é realizada. A avaliação psicológica, além de respeitar os princípios éticos e metodológicos da prática profissional do psicólogo, deve também responder a diferentes demandas que lhe dão origem, condição que, se não for atendida, deslegitima a sua própria prática, pois geraria intervenções sem nenhuma finalidade, trazendo apenas desgaste emocional para aqueles que se submetem a esse tipo de processo. Marcelo Tavares, em seu artigo sobre a condução de uma avaliação psicológica, discute essa questão do contexto, afirmando que talvez este seja o fator de maior influência no resultado de uma avaliação psicológica, sejam suas características explícitas ou não. Portanto, é de se esperar que, quando as demandas são produzidas por um contexto muito diferente daquele que caracteriza a ciência psicológica, maior será seu impacto para o processo de avaliação, com maiores desafios aos psicólogos na tarefa de atender às diferentes solicitações. Nesse sentido, o contexto forense se apresenta como um dos mais desafiantes para os psicólogos, pois gera as demandas que estão relacionadas a práticas valorativas e normatizantes. Ainda que psicologia e direito se mostrem semelhantes quanto ao seu interesse em relação à natureza humana, diferem substancialmente quanto ao seu objeto formal, fundamentando-se em diferentes paradigmas, tanto em relação à natureza do homem quanto à natureza dos fatos investigados. Os autores que tratam desse assunto mostram que muitas premissas jurídicas não encontram correspondência na ciência psicológica, como, por exemplo, os conceitos de determinismo ou responsabilidade penal, ambos muito diferentes em cada uma dessas disciplinas. Assim, quando o psicólogo é chamado para realizar uma avaliação no contexto forense, seu trabalho inicia com a necessidade de compreender a demanda legal que lhe é repassada. Para isso, ele precisa se capacitar, buscando na legislação e na jurisprudência fundamentos desta demanda. Deve também compreender de que forma as regras processuais utilizadas pelos agentes jurídicos poderão interferir na interpretação de seu trabalho. Em nossa realidade, estas informações devem ser buscadas na legislação legal, como leis, estatutos e códigos, e na jurisprudência construída pelo histórico das tomadas de decisão judicial. Uma vez compreendida a visão do demandante sobre a questão encaminhada, cabe ao psicólogo, então, traduzir os pontos de interesse desses agentes jurídicos para teorias, construtos e comportamentos que possam ser observados através da ciência psicológica e que se mostrem relevantes para esta questão legal em discussão. Deve-se lembrar que as questões legais são, geralmente, definidas por eventos de natureza não clínica, isto é, fatos de realidade, como, por exemplo, discutir o cuidado de um genitor com seu filho, ou saber se uma pessoa virá novamente a cometer um crime. A ciência psicológica não possui respostas pontuais a essas questões. Apenas poderá apresentar dados psicológicos que se mostrem relacionados a estas demandas originais. É nesta atividade de transposição dos interesses jurídicos para as questões referenciais psicológicas e, principalmente, no momento de fazer a relação inversa, isto é, pensar de que forma os resultados encontrados explicam ou contribuem na discussão da questão legal, que encontramos os maiores riscos ao trabalho do psicólogo. Deve o mesmo, neste momento, ter a capacidade em discriminar o que pode do que não pode ser deduzido para a questão legal, informando as autoridades sobre o limite da ciência psicológica. No relatório final da avaliação, será fundamental que o psicólogo traduza os dados psicológicos em evidências legais,
fundamentando seus achados em relação às fontes, procedimentos e, principalmente, aos limites das inferências que poderão ser feitas a partir dos dados levantados. Nenhum teste ou procedimento psicológico poderá trazer respostas diretas à questão legal, muito menos fazer previsões pontuais a comportamentos futuros. Isso, no entanto, não significa que seu trabalho deixe de ser conclusivo. Os autores que discutem essa questão explicam que o posicionamento técnico do psicólogo se refere à penúltima questão do processo, aquela imediatamente anterior à decisão proferida pelo agente jurídico, considerada então como a última questão. Por exemplo, em uma avaliação de perda de poder parental, faz parte da decisão judicial definir o limite mínimo de capacitação exigido no cuidado da criança, quando definirá se o genitor continuará ou não a exercer o seu papel parental. Ao psicólogo cabe apenas informar dados de competência parental que tenham significância legal para o agente jurídico na sua tomada de decisão. Isso porque definir o quanto de incompetência é necessário para impedir que um pai ou uma mãe mantenha o seu poder parental é uma tomada de decisão baseada na política social e na legislação, não sendo matéria definida pela ciência psicológica. Portanto, deve o psicólogo manter suas conclusões dentro da matéria psicológica, posicionando-se frente a competências e possíveis danos à criança, sempre nos limites da ciência. Por fim, o relatório final deve respeitar ainda normas éticas quanto à comunicação dos dados. Em função dos documentos forenses transitarem em um contexto interdisciplinar, a decisão do que será informado deve seguir as orientações do Código de Ética quanto à comunicação com profissionais não psicólogos, conforme especificado no artigo 6, letra B, que diz: compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe de preservar o sigilo. Aqui, o sentido de informações relevantes relaciona-se ao princípio da pertinência, em que apenas os dados relevantes para a matéria legal e ou aqueles que justificam as conclusões do perito devem ser comunicados. Nessa discussão sobre os cuidados éticos do que deve ser informado nos relatórios entregues ao juízo, os autores Parker e Grisso acrescentam o cuidado que se deve ter no sentido de não informar também a menos do que o necessário, de modo a deixar as conclusões do avaliador sem justificativa. Todas as conclusões devem ser expressas de forma clara, sem deixar margens para interpretação. E para isso é importante que o psicólogo também se familiarize com a linguagem daqueles que irão ler seu relatório. Assim, para concluir, podemos dizer que a avaliação psicológica como prática privativa do psicólogo deve respeitar os procedimentos técnicos e éticos específicos da profissão, mas que, por atender a demandas de outras áreas do conhecimento, exige por parte desse profissional competência para a comunicação com aqueles que não são psicólogos, de forma a garantir um melhor uso de seu trabalho. Obrigada!